Olá, tudo bem com você? Espero que esteja ótimo. Vamos começar mais uma live. Hoje, quarta-feira, vamos falar de segredos para um relacionamento saudável. É segredo, mas eu vou falar só alguns, tá? E se você gostar, se você se identificar com esse conteúdo, se estiver chegando aqui agora, se estiver no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, deixa seu comentário, deixa seu like para eu e para o YouTube também saber que você está gostando. E se estiver no Instagram, mesma coisa. Começa a seguir, deixa o seu comentário, dá lá o seu curtir, que isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Então, quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. Uma noite quente hoje aqui em São Paulo, bem gostoso. Me ajuda a compartilhar a live, que eu vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. Tema. Boa noite, Fabi, tudo bem? Está me ouvindo bem? Fala pra mim. Beth também, seja muito bem-vinda. Segredos. Estou colocando o nome da live, tá? Para quem chegar já saber qual é o nosso tema de hoje, do que nós vamos falar para uma relação saudável. Publicar, fixar. Pronto, agora quem entrar já vai saber. Conta pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Tá calor aí em Campinas, Beth? Fabi tá aqui, né? Pertinho. Que hoje, acho que dessa vez... Ai, muito obrigada, Fabi. Esse filtro do Instagram é uma benção. Eu queria ele aqui em casa. Que bom, tá me ouvindo bem, que bênção. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos bem delicados. Muito calor? Que gostoso? Não, você não gosta, né? Você prefere frio? Ou prefere calor? Não lembro, você gosta de frio. Eu tô gostando, apesar dos insetos que vêm junto com o calor, né? Que vêm junto com o verão, mas a gente fica mais à vontade, olha só. Hoje tô até de alcinha, olha que luxo. Tantos dias fazendo com roupa toda encapuçada. Hoje tá... Ah, você gosta dos dois, então tá ótimo. Sirlei, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Gente, me ajuda a compartilhar a live, vamos trazer mais gente, que eu vou começar, porque todo dia eu separo um tema e eu acho que vai ser rapidinho, mas aí a gente começa a conversar e o negócio vai se estendendo quando viu já passou 40 minutos, uma hora, né? Então eu não gosto de demorar muito para começar, porque quem chega depois e vai assistir gravada fica bem demorado. Sejam bem-vindos, gente. Você gosta do frio, né, Fabi? Eu gosto do calor. Até eu gosto do frio, mas não tão frio igual fez, né? Porque esse ano judiou da gente. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho perto. Aí, ficou melhor. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Vamos falar de alguns segredos hoje para uma relação saudável. Eu até publiquei uma frase, né, hoje de manhã. Não é sobre algo sério, é sobre algo saudável. Porque muitas vezes as pessoas ficam tão presas, né, a um relacionamento sério, mas será que só ser sério é o suficiente? Porque a gente precisa estar em um ambiente onde a gente se sinta bem, se sinta livre, sinta bem-estar. Igual um corpo saudável. E um relacionamento saudável precisa de órgãos saudáveis. E órgãos saudáveis precisa de alimentação saudável, não é assim? Pensamentos saudáveis. E tudo isso também faz parte do nosso relacionamento. Então hoje eu trouxe alguns segredos que, assim, não é nenhuma novidade, vamos falar assim, né? Eu acho que é até um pouco óbvio, mas que a gente dificilmente para refletir sobre isso. E muitas vezes a gente erra no nosso relacionamento, não é porque não sabe, mas porque esquece do que é essencial. Então hoje eu trouxe pontos para quem está em um relacionamento e deseja melhorar, e também para quem não está em relacionamento e deseja buscar essa relação que seja saudável para a sua vida. Combinado? Então eu vou falando aqui o que eu anotei, e se tiver alguma dúvida, se não ficar algo claro, coloquem aqui nos comentários, se tiver alguma pergunta, ou enfim, se quiser fazer algum comentário e complementar, super válido, tá? Eu adoro quando vocês participam, fica bem mais dinâmica, certo? O primeiro ponto que eu anotei aqui, quem está entrando, seja muito bem-vindo, me ajuda a compartilhar, se vocês puderem convidar mais pessoas, vamos trazer mais gente.
que aí o Instagram entende também que está sendo satisfatório e vai mandando para mais pessoas o convite, certo? Ana, Sara, tudo bem? Valdir, Sheila. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa tomar consciência na nossa vida, não só no nosso relacionamento, mas na nossa vida, é que o relacionamento, ele tem um lugar na nossa vida. O relacionamento tem um lugar e a gente precisa colocar ele no lugar dele. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas estão cheias de problemas e acham que tudo é culpa do relacionamento. Ou porque não tem, ou porque o relacionamento não tá bom. Só que, se eu tenho um problema meu, individual, eu preciso resolver comigo para que a gente fique bem nesse relacionamento. Do que eu tô falando, gente? Se a pessoa tem medo de ficar sozinha, tem medo da solidão, isso não é um problema do relacionamento, isso é um problema individual, que precisa ser cuidado dela primeiro. Se já está no relacionamento, não tem problema, mas precisa ser cuidado dela individualmente, não é no relacionamento. Se a pessoa tem medo de solidão, se a pessoa se sente ansiosa ou depressiva. Ah, Lene, mas eu fiquei ansiosa depois desse relacionamento, depois que começou a acontecer. Ok, o relacionamento foi uma chavinha, uma coisa que aconteceu. Mas a ansiedade, a depressão, ela sempre vem de trás. Ela sempre vem de algo interno. Não está o problema no relacionamento. Não é resolvendo o relacionamento que você vai resolver esse tipo de problema. É um problema individual e precisa ser trabalhada individualmente, entende? Não adianta jogar isso para o relacionamento porque não vai funcionar. Mesmo que você termine um relacionamento, mesmo que você comece um outro relacionamento, mesmo que seu parceiro ou sua parceira mude a maneira de ser, isso não vai ser resolvido porque é um problema interno. Né? Não consegue conviver com pessoas diferentes, sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade com relacionamentos gerais? Não se dá bem com a família, não se dá bem no trabalho, não se dá bem em lugar nenhum. Aí acha que o problema é no relacionamento? Não, não é. É ela com ela mesma. Então ela precisa cuidar disso individualmente. Não aceita a origem, não aceita o que aconteceu na infância, não aceita o passado, não concorda com os pais. Todos esses problemas familiares que vem do nosso sistema familiar é um problema individual. Vai refletir no seu relacionamento, mas não é o relacionamento que vai curar, entende? Então, nós precisamos separar as coisas, o que é meu e o que é do relacionamento. Se eu não me priorizo, se a pessoa não se prioriza, não cuida da própria saúde, e quando eu falo própria saúde, é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional. Percebe? Muitas vezes a pessoa está com vários desequilíbrios, está se sentindo desequilibrada. Ah, o problema é esse relacionamento. O problema é meu marido. O problema é minha esposa. Não é. Ali é onde está se manifestando o problema. Tá? O sintoma você está vendo no relacionamento. Mas o problema é individual e precisa ser tratado individualmente. Não é na relação que vai resolver. Não se comporta, não se compromete com o que é preciso. Sabe, quando a pessoa deseja ter resultado, mas não faz o que é necessário para poder ter resultado, isso em qualquer área da vida. Quando a pessoa não consegue se impor limites, sabe, as pessoas não conseguem falar não conseguem impor limite nos favores, nas exigências, nas críticas, nas cobranças, isso também é um problema individual, não é do relacionamento. Vou dar um exemplo simples, às vezes o marido chega, vou falar marido que tem mais mulheres aqui, né? Às vezes o marido chega e faz uma cobrança. Sabe, cobra, pede alguma coisa e a pessoa se sente super ofendida porque ele cobrou aquilo. O problema está no outro, na maneira que o outro falou? Ok, pode ser que ele poderia ter falado diferente. Mas se eu me sentir ofendida, sou eu quem preciso me curar. Entende? Se eu me sentir ofendida, é porque essa cobrança está em mim. Eu me cobro. Eu me exijo demais. E aí, quando ele fala, ele só revigora aquele sentimento que eu já tinha aqui dentro. É como se tivesse cutucado numa feridinha. Porque se eu não me sinto cobrada, se eu não me cobro disso, eu não tenho por que me ofender com a cobrança dele. É só mais uma pessoa falando alguma coisa, tá tudo certo. Deu para compreender isso, gente? A cobrança, a crítica, as exigências, os julgamentos, tudo isso só dói na gente se aquela ferida estiver aberta. Então, é o outro que precisa mudar a maneira de ser? Ele pode mudar, não estou dizendo que o outro está certo em tudo, não, ele pode mudar, mas eu é que preciso aprender a lidar com esse sentimento, com essas feridas. O que é que eu preciso curar aqui dentro? Que o outro está conseguindo tirar a casca com tanta facilidade.
Percebe isso? Então não é um problema que dá para jogar para o relacionamento, é um problema individual e que eu preciso cuidar em mim e não culpar o outro por isso. Quando a pessoa não tem interesse em estudar, em aprender nada novo, sabe? Tá sempre estagnado e para ela tá bom daquele jeito e nunca se revigora, nunca se renova. Poxa vida, não vai ter relacionamento que vai curar isso. Isso é uma coisa interna, é uma motivação que eu preciso ter em mim. Não sabe se comunicar, fica nervosa de qualquer coisa, já tá nervosa, já tá gritando, já tá batendo porta, irritado com todo mundo. Isso também, às vezes, a pessoa fala, é você que me irrita. Não, não é o outro que irrita. Se a irritação está em mim, sou eu quem estou me irritando por algo que o outro fez. Ah, mas é só o outro parar de fazer algo, tá? Se o outro parar de fazer, outra coisa vai me irritar, porque a irritação está em mim. Percebe que o sentimento que está em mim é responsabilidade minha e eu preciso aprender a lidar com eles? Pois é, tá vendo, Doni? Foi bem prejudicial, né, Sirley? Então, quando a gente consegue lidar com os nossos sentimentos, quando a gente começa a conhecer os nossos sentimentos e entender aonde que eles estão inflamados e trabalhar a cura neles, aí a gente tem mais capacidade de entrar em um relacionamento e de fazer esse relacionamento dar certo. Quando a pessoa não pensa... Peraí que eu pulei um aqui. Não sabe se comunicar, isso eu falei, né? Não mede consequência, fala de tudo, sabe? Eu falo mesmo, doeu, não tô nem aí. Gente, não é bem assim que funciona. Porque nós estamos lidando com outro ser humano. E culpar, julgar, jogar a responsabilidade de tudo em cima do outro é muito fácil. Tirar de cima de mim aquilo que eu estou sentindo é um caminho que não vai levar muito longe, não vai resolver. Pode até ali naquele momento dar uma aliviada, né? Porque a criança lá dentro fica satisfeita. Fiz birra, consegui o que eu queria. Mas a longo prazo isso não vai ser nada saudável nessa relação. Nada disso, gente, que eu falei aqui, são problemas de relacionamento. Então, se eu jogar isso querendo resolver no meu relacionamento, o relacionamento não vai curar. Nem a troca, nem o final e nem a busca de ajuda no relacionamento. Por quê? Porque são questões individuais que precisam ser tratadas na gente, dentro do nosso coração. Quando a gente se cuida, né, a gente amadurece, a gente se prepara para uma relação, para a gente mesmo, aí nós estamos preparados para uma relação. Isso pode acontecer durante o relacionamento ou antes de entrar. Se a gente consegue fazer isso antes de entrar, ótimo, por quê? Porque a gente vai conseguir também atrair uma pessoa que já está curada, já está mais equilibrada. Se a gente não faz antes de entrar, a gente vai atrair uma pessoa com as mesmas sombras que nós. Então a gente vai aprender a lidar com as duas coisas, com as nossas sombras e com as sombras do outro. Dá um pouco mais de trabalho, mas é totalmente natural que isso aconteça e muito provável que sim, dê certo, se os dois se comprometerem para crescer juntos, ok? Esse é o primeiro ponto que eu trouxe. Existe tudo na vida, para tudo na vida existe solução, desde que, dentro de um relacionamento, né? Desde que os dois queiram, os dois se comprometam, porque relacionamento é construção, é dia a dia. Nós vamos falar disso mais pra frente. Segundo ponto que eu trouxe aqui é fortalecer a relação, fortalecer a confiança na relação. Acho que há uns 2, 3 semanas eu fiz uma live falando sobre como fortalecer a confiança no relacionamento. Então lá eu trouxe mais itens, né? Mas eu vou dar uma resumida aqui agora. Evitar guardar segredos, sabe, de um do outro. Esse também é um grande segredo para que a gente mantenha uma relação saudável. Porque se o outro está junto comigo, se eu confio, se eu quero ficar com essa pessoa, qual a razão de eu estar guardando segredos, escondendo coisas dessa pessoa? Acaba sendo uma espécie de mentira. E uma hora ou outra as coisas acabam aparecendo à tona e aí a confiança vai lá embaixo. Tudo bem, Ju? Todos gostamos de pertencer a um ambiente, não é verdade? Aonde a gente está. E quando a gente começa a esconder as coisas do nosso parceiro, não compartilhar os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desafios, os obstáculos e problemas que a gente está passando na vida, quando a gente para de comunicar isso com o nosso parceiro, a impressão que dá é que aquela pessoa já não faz mais parte da minha vida. E ele também tem essa sensação de exclusão. A gente não gosta? Eu já vi casamento acabar. Por quê?
para poupar o parceiro ou a parceira, né, dos problemas que estavam acontecendo, a pessoa não falava. E aí o outro sentia o quê? Sentia que ele não confiava, por isso que não falava. E aí o casamento foi definhando até que chegou ao fim, por falta de confiança. A cabeça de um estava poupando ele de problemas, e na cabeça do outro não me fala porque não confia em mim. Percebe como que uma parceria é parceria, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins? Então, ou nós estamos dispostos a estar com alguém, ou não, né? Se não, não faz sentido ficar perdendo tempo nem nosso e nem do outro. Deixa a fila andar, deixa a coisa acontecer, né? Quanto antes possível, melhor. Agora, se eu tenho intenção de estar com essa pessoa, se eu quero envelhecer com essa pessoa, não digo ficar a vida toda, porque é muito relativo, mas é uma construção, é possível. Mas se eu quero passar os próximos meses que seja com essa pessoa, que seja de uma maneira saudável, que seja de uma maneira confiável. E ninguém gosta de ser enganado, vamos falar assim, né? A gente gosta que seja transparente, é ou não é? Você prefere que venha uma verdade que você não gosta muito ou que fique escondendo para que você não sofra? Eu acho não, tenho certeza, relacionamento é entre adultos, né? E se adultos não conseguem lidar com a verdade, tem alguma coisa aí que não tá legal. Bom, criar historinhas para esconder as coisas, esconder o que comprou, esconder que está ajudando alguém, esconder as amizades. Gente, tudo isso faz com que diminua e muito a confiança entre o casal. E é um segredo que a longo prazo, aos poucos, vai acabar diminuindo a intimidade entre esse casal. Porque sem confiança não dá, não tem condição, é ou não é? Vocês acham que, tudo bem, tem vários pontos que são excelentes, que são muito importantes em um relacionamento, mas a confiança não está em prioridade aí? Não é um dos primeiros? Pra mim, eu acredito que a confiança é... Como é que a gente vai dormir com alguém que a gente não confia? Compartilhar a casa, compartilhar a vida com alguém que a gente não confia, não é verdade? O terceiro ponto que eu anotei aqui é uma observação que hoje, parece que com a facilidade na comunicação, com as redes sociais, com o fato das pessoas terem celular e serem acessíveis a qualquer momento, ficou maior a cobrança, querendo a segurança em um relacionamento. Tipo assim, quem me garante que eu vou ficar com você o resto da vida? Ninguém garante que você vai ficar no seu relacionamento o resto da vida. Entrar em um relacionamento é você criar possibilidade de se ferir, mas também criar possibilidade de ser feliz. Se você vai se ferir ou se você vai ser feliz, vai depender das suas escolhas depois desse comprometimento, de o quanto os dois estão comprometidos. Mas se você ficar com muito medo de se ferir, se você não se entregar, se você não fazer o seu melhor nessa relação, as chances de você não sair do lugar são muito grandes. Então, há possibilidade de ferir? Há possibilidade dessa pessoa com quem você está confiando, em quem você está investindo, te decepcionar e você se frustrar. Mas e aí? O que vai acontecer depois disso? Se isso vier a acontecer, você vai ter aprendido maneiras de não fazer coisas, certo? Então você pode olhar de duas maneiras. Ou, poxa, minha vida está destruída, acabou para mim, não vou mais confiar em ninguém, que muitas pessoas optam por esse caminho. Ou você pode pensar, bem, se não deu certo algumas coisas que eu fiz lá, eu vou analisar de novo as minhas escolhas e no próximo relacionamento vou fazer diferente. Ou vou escolher melhor, né? Vou analisar melhor antes de entrar em um relacionamento. Vou devagar, vou colocando o pezinho primeiro antes de mergulhar. Vou analisar a profundidade dessa piscina primeiro, antes de cair de cabeça. Sabe? Então, tudo na vida é aprendizado, gente. Se a gente olhar por esse lado, não tem nada errado no mundo. Tá tudo certo. A gente está sempre aprendendo, mesmo com os nossos erros, mesmo com os erros das pessoas que estão junto com a gente. É ou não é assim? Quantas vezes você já fez alguma escolha na sua vida? No fim das contas, não foi a melhor escolha, mas você não errou mais naquilo, porque você aprendeu algo. E a gente só aprende quando a gente erra. A gente pode aprender com o erro do outro também, mas o erro nosso, com certeza, é mais eficaz no aprendizado. É ou não é assim? Quando a gente entra numa relação assim, com essa consciência
de que não existe nada, não existe segurança, não existe estabilidade. Existe duas pessoas que se comprometem em crescer juntos, em serem melhores, em darem o seu melhor um para o outro e que juntos vão formar um relacionamento. Quando você entra com essa consciência, você vai se doar, você vai aprender a receber do outro e assim vocês vão crescendo. Eu, sinceramente, de tudo que eu conheço de ferramenta de evolução, eu acredito que não existe nada mais eficaz do que o relacionamento. É um lugar onde a gente precisa doar, onde aprender a doar, aprender a se flexibilizar, aprender a se comprometer, a se responsabilizar, a muitas vezes engolir, né, coisas que a gente não quer, mas também outras vezes aprender a falar, aprender a se comunicar. Aonde, gente, que a gente aprende tudo isso? E ainda mais, né, melhor, quando a gente gosta da pessoa. Então, se não tem amor de verdade, não fica. Não, primeiro obstáculo a gente, pula fora, porque relacionamento dá trabalho. Que bom, tia, que a senhora tá gostando. Relacionamento dá trabalho. E se a gente não quiser ter trabalho, então fica sozinha. Mas quem é que quer ficar sozinha? Não é? A longo prazo, sempre vai fazer falta. Por quê? Porque nós estamos buscando algo que nos complete. E não buscando algo para tapar nossos buracos. Isso também é outra questão lá do começo, tá? É uma coisa que eu preciso resolver individualmente. Amar a outra pessoa, olha que frase linda, gente. Amar outra pessoa significa curar, significa criar a oportunidade de se ferir, mas também de ser feliz. Então, se eu não estiver disposta a arriscar, a talvez me ferir, eu nunca vou ser feliz. Porque na vida tudo é um risco. A gente não consegue nada se a gente não arriscar. E é assim no nosso profissional, é assim no nosso pessoal. É ou não é? E também não ia ser diferente no nosso relacionamento, que é uma das áreas mais importantes da nossa vida, aonde a gente mais se realiza. Não dá para enfrentar a vida com medo de sofrer, com medo de confiar nas pessoas. A gente vai precisar uma hora se abrir para isso. E, de fato, se em algum momento lá atrás eu fui traída, eu fui frustrada, eu fiquei decepcionada com as atitudes das pessoas, então eu preciso trabalhar isso em mim para me fortalecer, para aprender a confiar novamente, aprender a escolher melhor, aprender a aprender com as dificuldades da vida. O quarto ponto que eu coloquei aqui, e esse, sinceramente, eu acho que é um dos mais importantes, por quê? Porque é um dos menos falados, né, de todo lugar que a gente vê, e também um dos mais desafiadores, porque é aqui dentro, Aprender a desviar os pensamentos negativos, sempre ligados ao nosso relacionamento. Se a gente for analisar o que se passa dentro de uma pessoa, dentro da cabeça de uma pessoa insegura, ciumenta, de uma pessoa que é muito desconfiada, é o inferno. Sabe, existe tanto pensamento conflitante ali dentro que ele cria tantas situações que nunca aconteceram e provavelmente nunca aconteçam. A gente cria tanta historinha na nossa cabeça que a gente prejudica todas as áreas da nossa vida com essas histórias. Aprender a desviar os pensamentos negativos. Como que eu sei o que é pensamento negativo, Laine? Aqueles que não me levam para o lugar que eu quero ir. Aqueles que me levam para lugares onde eu não quero estar. Então, se eu começo Olha só, uma das coisas que faz com que eu alimente os meus pensamentos, o que eu tenho visto? O que eu tenho alimentado? Do mesmo jeito que a gente precisa alimentar o nosso corpo com alimentação saudável, a gente precisa alimentar a nossa mente com alimentação saudável também. Se eu começo a saber de muitas histórias de relacionamentos que estão por um fio, de pessoas que se frustraram, de pessoas que foram traídas, de pessoas que são casadas e que saem com outras pessoas. Sabe, aquelas histórias que a gente vê nas novelas, em alguns programas, ou até mesmo na nossa família que acontece. Se a gente começa a alimentar esses pensamentos na nossa mente, a gente vai começar a enxergar isso no nosso relacionamento também. E a gente começa a alimentar aquilo na nossa cabeça de uma maneira tão verdadeira que nada está acontecendo, mas que eu estou vivendo um inferno. E aí eu começo a desconfiar do meu parceiro, da minha parceira, né? Aí eu começo seguir, ligar toda hora, pedir ligação de vídeo, pedir foto. Gente, isso é um inferno, isso não é relacionamento, isso é prisão.
Nossa, sofro muito por não conseguir confiar totalmente em ninguém. Acho que não confio nem em mim mesma. Olha só. Ó, é essa a questão, tá? Quando a gente começa a confiar de verdade, autoconfiança gera confiança em outras pessoas também. Quando a gente se sente, é uma questão a ser trabalhada, isso. Mas é bem isso que acontece. Quando a gente começa a confiar de verdade na gente, né? Na nossa capacidade, na nossa coragem, nas nossas habilidades e conhecer as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente começa também a confiar mais nas outras pessoas. Mas é um trabalho. Quando a gente passa, cada um tem a sua história de vida, quando a gente passa por frustrações na nossa vida, de fato, tem situações que fica difícil de confiar. Mas não é impossível, é possível. O problema é quando a gente cria resistência, mas eu não quero confiar, então esquece. Senão você não quer, não vai conseguir. Certo? Então, gente, essa questão de aprender a desviar os pensamentos negativos é um ponto muito, mas muito importante mesmo. A partir de como eu lido com os meus pensamentos em relação ao meu relacionamento, é o que eu vou viver. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que fala assim: eu crio a minha realidade a partir dos meus pensamentos. Aquilo que eu penso, eu crio na minha vida, porque eu me conecto com tudo que está acontecendo em volta e eu acabo tendo mais pensamentos daquele. Então não adianta só eu aprender a desviar os pensamentos. Identifiquei que esse pensamento não é legal. Eu posso fazer várias coisas com ele. E aí vem a próxima ponto aqui que eu anotei. Aprender a pensar no que se quer. Então, se eu vou tirar um pensamento negativo da minha mente, eu preciso substituir esse pensamento por um positivo, ou pelo menos neutro. Então, eu posso questionar esse pensamento. Por que eu estou pensando isso? Por que eu acho que a pessoa não está comprometida comigo? Isso tem fundamento? Será que isso realmente é baseado em um fato real? Ou será que é um fato imaginário? É algo que eu escutei? Uma prova disso, ó, vocês podem observar na vida, né? Quando a gente fica sabendo de alguém que está no final de relacionamento, que houve muita traição, muito sofrimento, e a pessoa te conta a história, as chances da gente chegar em casa e meio que com raiva do marido é grande. Por quê? Porque a nossa mente acaba associando tudo aquilo e trazendo para a nossa vida. É por isso que precisa ter uma esponja, assim, um filtro muito grande para poder escutar problemas dos outros, para a gente não trazer isso para a nossa vida. E se a gente faz isso inconsciente, tipo assiste numa novela, assiste num programa, sabe? A gente não consegue fazer esse filtro, a gente não percebe, mas isso entra na nossa mente de uma maneira muito subliminar. E a gente acaba trazendo para a nossa vida os problemas de outras pessoas, o comportamento de outras pessoas. Sabe, gente, aquela fala assim, nenhum homem presta, homem não quer compromisso com nada. Isso é tudo crença limitante. Porque, ok, pode existir pessoas que agem assim, mas não é só homem não, tem mulher também. Mas em contrapartida também tem outras pessoas que estão aí em busca de relacionamentos, ou então estão super comprometidos com suas famílias. Existem milhares dele. Com quem que a gente vai se conectar vai depender da nossa crença, daquilo que a gente acredita. Então, quando a gente quer substituir um pensamento negativo, a gente pode fazer o quê? Questionar, igual eu falei aqui, de onde está vindo esse pensamento? Por que eu acho isso? Realmente tem possibilidade disso ser real? Sabe? E eu me questionar a ponto de chegar a uma conclusão e não ficar alimentando aquele pensamento como uma maluquinha, só colocando mais coisas ruins dentro da minha mente. Quando eu falo pensar em algo positivo, não é você fingir que nada está acontecendo e querer inventar uma situação, tá? Vamos lá. Quando eu falo pensar em algo positivo, pode ser fugir daquele pensamento. Eu posso pensar em um projeto que eu tenho, eu posso pensar em uma situação que aconteceu hoje de manhã, ontem, antes de ontem, com outras pessoas, em planos que eu tenho, em sonhos que eu tenho, percebe? Sair daqueles pensamentos. O importante é não alimentar os pensamentos negativos, porque, gente, pensamentos negativos é o início do fim. Quando a gente permite que esses pensamentos tomem conta da nossa mente, a nossa mente acaba se
se conectando com mais pensamentos negativos. E aí a gente vai só atrair coisas ruins, que cada vez vai trazer mais notícias daquelas, porque a nossa mente sempre nos dá mais do mesmo. E pode estar acontecendo as melhores coisas do mundo no meu relacionamento. Se eu quiser me conectar somente com os problemas e com os conflitos, eu vou achar que é o pior relacionamento do mundo. É ou não é assim? Porque nada no mundo é só bom ou só ruim. Tudo é um dual. Tudo que, por melhor que seja, tem algo ruim ali. Por pior que seja, dá para tirar algo bom daquilo ali. Então, para que lado que eu vou olhar é uma decisão minha. Se eu quiser olhar para o drama, para o vitimismo, me colocar como vítima daquela situação e querer alimentar esses pensamentos ruins, eu vou ficar o tempo todo infeliz. E é um começo do fim, óbvio, né? Tô cavando um buraco para entrar. Agora, se eu resolvo olhar para o outro lado, olhar para as coisas boas, para as coisas positivas, para o aprendizado, mesmo daquilo que não aconteceu do jeito que eu queria, mas o que eu tirei de bom disso? Eu consigo ficar muito melhor, muito mais em paz. Certo? Eu sei que essa coisa do pensamento, apesar de ser, né, de nos acompanhar desde o nosso nascimento, é uma coisa um tanto quanto nova. E a gente acha que os pensamentos nos dominam muitas vezes, mas não, quem domina o pensamento somos nós. E se a gente estiver presente, prestando atenção no agora, no que está acontecendo agora, no que realmente está acontecendo, não tem pensamento nenhum para atrapalhar a gente. O pensamento só vem quando a gente está conectado no passado ou conectado no futuro. É por isso que pessoas ansiosas pensam demais, porque elas ficam mais tempo no futuro do que no agora, nesse momento. Pessoas depressivas também pensam demais, remoem demais tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque o agora, o que está acontecendo nesse momento, a pessoa não se conecta. São pessoas que têm muita dificuldade em se entregar para uma relação. Por quê? Porque não conseguem viver o momento presente. E lembra que até eu comentei, né, um pouco antes, todo relacionamento ele é feito por momentos. São momentos que eu construo dia a dia, tijolinhos que eu coloco dia a dia. Não existe uma segurança de que daqui 20 anos eu vou estar com essa pessoa. Vai depender da minha escolha hoje. E se eu me ocupar do hoje, sem me preocupar com o amanhã, ou sem remoer o ontem, eu vou conseguir construir uma relação mais saudável na minha vida. Faz sentido isso, gente? Fala pra mim. O sexto ponto que eu coloquei aqui, o sexto ponto que eu pontuei, né, que eu coloquei, é aprender a olhar as diferenças como aprendizados e não como obstáculos, não como problemas. Porque quando a gente conhece uma pessoa, vamos lá no início, né? Quando a gente está conhecendo uma pessoa, não dá para escolher por quem que vai se apaixonar, dá? Alguém aí escolheu por quem queria se apaixonar? Normalmente a gente não escolhe, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que, nossa, racionalmente tem tudo para dar certo, mas você fica um tempo, até tenta falar, cara, não vai rolar, não dá, com esse não dá. Então é algo aqui dentro que escolhe por quem se apaixonar. E quando a gente se apaixona, não tem defeito. A gente enxerga tudo lindo. Só vê qualidade, só vê coisas boas nessa pessoa. E a paixão, oh pai, supera tudo, né? Não tem hora, não tem momento, a gente faz loucura, tudo para ficar junto. Só que aí aquela paixão vai passando e o relacionamento vai sendo construído. Se essa paixão vai se transformar em amor, vai depender de como ela foi levada durante aí 1 ano, 2 anos, que é mais ou menos o que segue a paixão. Mas o que eu acho interessante é que como que na paixão a gente não enxerga defeito no outro. E depois que passa, o tempo vai passando, a gente vai estando com essa pessoa, vai construindo mais tempo juntos, vai conhecendo melhor e vai enxergando milhares de defeitos. Alguns pra gente vira insuportável. Mas ali atrás eu não gostava, por que agora está sendo insuportável? Eu sei que tem situações que são, de fato, lamentáveis e insuportáveis. Mas eu não consigo mudar o outro. E esse é o segredo. Esse é o sexto. Eu não vou conseguir mudar o outro. A única coisa que eu posso mudar é a minha postura. É o meu limite em relação ao outro.
é o me apresentar de como eu gostaria que fosse, de como eu desejo que seja os nossos combinados nessa relação. Mas não adianta eu querer mudar o outro, porque eu não vou conseguir. O outro só vai mudar se ele de fato quiser mudar. Isso eu pontuo em várias lives, porque é incrível como a gente costuma perder o nosso tempo, gastar nossa energia tentando mudar coisas no outro, ao invés de investir esse tempo e essa energia mudando coisas em nós. E as chances de eu mudar e aceitar o outro do jeito que ele é são muito mais fáceis, são muito maiores. Eu nunca vou conseguir mudar. Agora, se eu mudo em mim, eu posso até inspirar o outro a ter uma mudança para que o nosso relacionamento fique melhor, para que aquilo que não está me agradando seja um motivo para ele querer mudar. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer com essa questão do mudar o outro? Às vezes não é o outro que precisa mudar. Às vezes é o meu olhar para o outro. Se eu olho ele e entendo por que ele faz o que ele faz, eu começo a respeitar ele. E se aquilo para mim é demais, eu posso limitar. Falar, olha, até aqui eu aceito. Mais que isso, para mim não dá. Porque assim eu me sinto ofendida, eu me sinto agredida, porque o nosso relacionamento é feito também por níveis, né? Por fases. Cada fase é uma fase diferente. Então a gente vai vivendo, depois quando tem os filhos pequenos é de um jeito, quando os filhos vão crescendo é de outro jeito, quando não tem filhos é de outro jeito. E os dois precisam mudar junto. Não adianta só a mãe virar mãe e o pai não virar pai, né? Que aí não vai rolar, não vai funcionar. Ninguém vai aceitar isso. Ou pelo menos não deveria aceitar. Porque seria um fardo muito, muito grande, entende? Agora eu não posso assumir todas as responsabilidades. Exato, tia. Eu não posso assumir todas as responsabilidades achando que assim é o melhor, achando que assim eu vou conseguir levar esse relacionamento mais para frente. Por quê? Porque a construção tem que ser equilibrada. Os dois precisam se dedicar, os dois precisam se esforçar. Não dá para um amar por dois. Nunca vai dar certo isso, gente. Os dois precisam estar comprometidos com esse objetivo. Se os dois não estão comprometidos, dificilmente isso vai muito longe. Certo? Então, de repente, ao invés de ficar reclamando do outro, daquilo que você não está gostando do outro, começa a questionar você. O que será que eu preciso aprender com essa sombra que está se manifestando no meu parceiro ou na minha parceira? O que será que eu posso levar de aprendizado? Será que eu preciso aprender a ser mais flexível? Será que eu preciso aprender a ser mais tolerante, mais paciente? Será que eu preciso aprender a me comunicar melhor para, de fato, falar para ele o que eu não estou gostando ou o que eu estou gostando? Será que eu não estou conseguindo me fazer entender? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente está falando, mas o outro não está entendendo. Ou está fingindo que não está entendendo. Mas é importante a gente se certificar de que o outro está compreendendo o que está acontecendo dentro do nosso coração. Então, são aprendizados nossos. Certo? O 7º ponto que eu coloquei aqui também é um segredinho que fica meio oculto, sabe? Por quê? Eu não sei se isso é mal do ser humano ou se é mal do brasileiro. Eu acho que é do ser humano. A gente sempre pensa no prazer a curto prazo. A gente quer o prazer para ontem, para hoje. Eu quero plantar hoje e colher amanhã. Né? Eu não quero plantar hoje, regar, esperar, pôr sol, pôr chuva, né? Para depois começar a colher esse fruto. Eu quero plantar e colher rápido. E o relacionamento é uma construção a longo prazo. É um plantio a longo prazo. Então, muitas vezes, nós vamos precisar aprender a desenvolver paciência, tolerância, afeto, carinho, comprometimento, muito, muito aprendizado em todos os sentidos. Aprender com o parceiro, aprender com a gente mesmo, aprender com os nossos pais, aprender com o vizinho, com live, com vídeo, com livro. Não é assim? Muito aprendizado, mente aberta, parceria, respeito, cumplicidade, amizade, muito diálogo e muitas vezes também vai precisar de ter renúncias dentro de um relacionamento para que ele dê certo.
Que ele dê certo de hoje para amanhã? Não, que ele dê certo a longo prazo. Por quê? Vai depender de cada escolha, de cada atitude que eu tenho dia após dia. É isso que vai determinar se esse relacionamento vai estar bom, se vai estar dando frutos daqui 20 anos. E os dois, são os dois. Só que tem uma questão aí, que é o oitavo, né, e último ponto que eu coloquei, que é a única coisa, ou pelo menos uma das únicas coisas, que conectam o casal, que fortalecem para que eles consigam desenvolver todas essas virtudes dentro de um relacionamento, que motiva os dois a de fato permanecerem juntos e encarar tudo que a gente precisa para crescer. Sabe o que é, gente? Vamos ver se alguém aí, eu vou deixar a pergunta. Vamos ver se alguém chuta. O que conecta o casal? O que motiva os dois a ficarem juntos? O que faz com que eles, de fato, se mantenham cúmplices? Que eles consigam formar objetivos em comum? Eu sempre falo isso aqui na live, hein? Vamos ver se alguém vai colocar aí o X da questão, que é um ponto crucial no nosso relacionamento. Crucial. Fora isso, não tem relacionamento de casal. Não é relacionamento amoroso, erótico, né? Também, amor e respeito. Mas é algo mais. A sexualidade. A sexualidade é o que conecta o casal. Também, diálogo é primordial. Mas se o casal não tem uma sexualidade ativa, e quando eu falo sexualidade, eu não estou dizendo o ato sexual, porque só o ato sexual por sexo não conecta. A sexualidade que eu digo é tudo que envolve o sexo. É um beijo quando a gente acorda, é um beijo na boca que não pode deixar de ter só porque está há 10 anos junto, há 30 anos junto. Valores, também. Também. Deus, sem Deus não tem nem vida, né, Beth? Então, a sexualidade, ela faz com que o casal permaneça junto, fisicamente. Então, são beijos, são provocações, do meio do dia, assim, à toa, sabe, gratuita. São mensagens de texto, mensagens de áudio durante o dia, são cuidados. Sabe aqueles cuidados simples e básicos que a gente faz um pelo outro? Quer uma água? Tô indo ali, quer que eu traga algo para você? Tá precisando disso? Tá precisando daquilo? Carinho, cuidado, tudo isso envolve a sexualidade do casal. Olhares, abraços, a sedução, a excitação. Tudo isso faz com que o casal esteja conectado, para que na hora do ato sexual, de fato, haja uma conexão de alma. Porque, gente, sexo é vida, não existe filho, não existe vida em nenhuma espécie, né, humana, nem sem sexo, é ou não é? Aonde não tem, exato, fotos, mensagens, áudios, cada casal vai encontrar o equilíbrio perfeito entre os dois. Aquilo que os dois têm, quando não tem isso, Ana, não vai ter um relacionamento erótico por muito tempo. Porque vai perdendo a conexão. Quando as pessoas têm a crença, e isso é uma crença cultural, tá, gente? De que o sexo é ruim, de que o sexo é sujo, de que o sexo não é legal, que é algo... que é só para procriação. Quando a gente tem essa crença, a tendência é essa relação com o tempo desgringolar, sair dos trilhos. Não vai rolar. Por quê? O que faz com que o casal se mantenha conectado é a sexualidade. É uma necessidade básica do ser humano. Assim como o número 1, número 2, como comer. A gente tem essa necessidade básica. E quando um não é capaz de se conectar com o outro, sabe? De estar ali junto com o outro, que o outro não sente essa conexão, a tendência desse relacionamento é ir de mal a pior. Infelizmente, durante muitos e muitos anos, a nossa cultura
não deu valor à sexualidade dentro de um relacionamento. Até mesmo porque o estudo da sexualidade é um tanto quanto novo. Há poucos anos atrás, tipo assim, há 150, 200 anos atrás, nem se sabia que era tão necessária a sexualidade para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, é uma coisa meio nova. Só que cabe a nós, a nossa geração, fazer com que isso seja diferente. Porque pode ser que na nossa família e nos nossos ancestrais, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, nenhuma delas se permitiu ter prazer sexual porque era feio, porque era sujo, porque era pecado. E agora a gente já está em uma outra consciência. Se a gente começar a estudar, se tiver dúvidas sobre isso, busque mais informações. Porque se a gente começa a estudar, a gente percebe que existe um mundo lindo, lindo em volta à sexualidade. Existe um mundo lindo, uma conexão maravilhosa no relacionamento. E quando um casal ele está bem conectado sexualmente, ele tem força para passar pelos obstáculos que o próprio relacionamento vai trazer. A gente tem força para olhar para o outro e falar, olha, isso que você fez não foi legal, eu não gostei, mas a gente pode resolver. Por quê? Porque tem intimidade, porque a gente está em conexão. Percebe isso? Então, se gente, olha, isso é muito simples, ao mesmo tempo é muito sério. Se a gente consegue resolver os nossos problemas individualmente, sem jogar as nossas necessidades pessoais para cima do outro. Se a gente consegue fortalecer a confiança nesse relacionamento, de fato, estar com alguém com quem eu passo confiança e eu confio nessa pessoa. Se eu estou certo de que o meu relacionamento é uma construção e todos os dias eu preciso fazer algo por ele. Se eu estou certo de que eu não posso alimentar pensamentos negativos em relação ao meu relacionamento, que eu posso colocar pensamentos positivos no lugar, que eu preciso aprender a lidar com as diferenças, não para criticar, não para julgar o meu parceiro, mas para eu aprender alguma coisa nova com aquilo e me melhorar em relação àquele pensamento. Se eu estou ciente de que o relacionamento é um investimento a longo prazo e que eu preciso desenvolver em mim centenas de virtudes para que isso dê certo. Olha que ferramenta que eu tenho na mão para eu ser uma pessoa melhor. E se eu estou ciente de que o meu relacionamento precisa de sexualidade para estar bem, aí tem mais uma coisa, só falta mais uma pitada, né? Para que a coisa de fato possa funcionar. A gratidão. De fato, conseguir agradecer a Deus, agradecer a vida, agradecer as oportunidades, agradecer as coisas boas, agradecer o crescimento, agradecer até mesmo os desafios que vêm. Porque é através desses desafios que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo. Fala para mim se na sua vida, em quais momentos que você mais cresceu? Nos momentos difíceis ou nos momentos de muita alegria? A gente tende a desenvolver muito mais as nossas habilidades quando a gente precisa delas. E são nos momentos difíceis que a gente precisa delas. E o relacionamento não é diferente. Então, quando a gente passa por dificuldades, a gente cresce. Quando o problema é grande, o casal se une. São os detalhes que fazem a diferença. São nos detalhes que a coisa acaba. Ninguém tropeça em montanha, não é verdade? A gente tropeça nas pequenas pedras que tem pelo meio do caminho. E são nessas pedras que a gente vai, nos difíceis, né, Beth? São nessas pedras que a gente vai fortalecendo os nossos pés. Então, ou a gente, para ter um relacionamento saudável, ou se entra, né, na consciência de que sim, vai ser trabalhoso, que eu vou precisar dedicar tempo, energia e esforço para essa relação dar certo, e os dois precisam estar conectados no mesmo ideal, ou, gente, é melhor nem entrar. Outro dia mesmo eu estava conversando aqui, acho que com a minha mãe, né, a gente falando sobre essa nova geração, de como tá difícil de se comprometerem, né? Muita gente reclamando que homem não quer compromisso, que mulher não quer compromisso, mas se a gente analisar, eles não querem compromissos nenhum, sabe? São muitos adolescentes ainda já de uma certa idade dentro de casa. Por quê? Porque não querem encarar a vida.
E se relacionar dá trabalho pra caramba. A gente precisa renunciar, a gente precisa engolir algumas coisas que a gente não gosta, nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. E isso nos traz crescimento. Exatamente, tanto conhecer melhor o outro quanto a nós mesmos, né? É nos momentos difíceis que a gente cresce. Não que a vida precisa ser muitos momentos difíceis, né? A gente precisa aprender também, a gente pode aprender também pela inteligência, né? Pela experiência dos outros, pelas leituras e tudo mais que a gente vai se aprimorando. Mas são nos momentos de dificuldade que a gente se fortalece, que a gente sai mais forte. Aquilo que não derruba, fortalece. É igual quando eu falo aquilo que não mata engorda, né? É aquilo que não derruba, fortalece. E se morrer não é uma opção, morrer é uma coisa que a gente pode sempre deixar para depois, não é verdade? Então, cada dia a gente vai ficando mais forte. Por mais. Aí vai depender também do nosso ponto de vista, né? Se a gente olhar aquilo, aquele sofrimento, aquele momento difícil como aprendizado, a gente vai buscar o que está vindo de aprendizado. Mas se a gente olhar com muito vitimismo, a gente vai se achar sempre vítima da situação, do mundo, da vida. Com certeza, né? A gente sempre busca pelos momentos bons. A gente considera melhor, mas são nos ruins que a gente cresce, são nos difíceis. Bom, gente, acredito que era isso. E por falar em gratidão, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui já me acompanha. Mas eu, todos os meses, e esse mês eu vou abrir o 20º grupo da gratidão, onde eu compartilho áudios do livro A Magia, de Rhonda Byrne, que é pra gente aprender mesmo a desenvolver a gratidão por tudo na nossa vida. Então, agora, sábado, vai começar um novo grupo. Se alguém quiser, tiver interesse em participar, pode me mandar um direct ou WhatsApp, quem tiver meu número, ou no Face, enfim. Pode entrar em contato por algum dos canais que eu mando o link para poder entrar. Tá bom? Todos os meses eu faço. Esse mês de setembro, né? Tá sendo o 20º grupo. Cada um é um depoimento melhor do que o outro. É uma bênção. Na vida de todo mundo que participa, que escuta os áudios, que faz os exercícios, é cada depoimento, cada relato que é uma bênção. Então eu sempre continuo compartilhando esses áudios. Quem quiser participar é gratuito, tá? É só mandar um direct que eu mando o link para poder entrar e você pode compartilhar à vontade. Ai, que bom, também sou muito grata por sua vida, pela vida de todos vocês, gente. É muito bom estar aqui compartilhando com vocês, conversando, batendo esse papo gostoso. Vamos sempre agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós conseguimos, por tudo que nós somos e por tudo que nós podemos ser. E acreditar que Deus não nos fez para viver de migalhas. Deus não nos fez para viver numa vidinha medíocre. A gente pode muito mais. A gente não precisa se contentar com relacionamento meia boca. A gente não precisa se contentar com relacionamento de qualquer jeito. A gente pode se aprimorar. Só que também precisamos ter consciência de que nós precisamos aprender e evoluir para que isso seja cada vez melhor. Certo? Bom, vocês não colocaram nenhuma pergunta? Se ficou? Ai, muito obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela parceria, pela companhia, por novamente me permitirem entrar aí, ó, na vida de vocês. Obrigado por estarem aqui e na próxima live nos vemos, certo? Que vocês tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Beijo, Deus abençoe, fica com Deus. Obrigada. Tchau.